Amados irmãos, muito bom dia a todos, graça e paz em nome do Senhor Jesus. É com imensa alegria que nós iniciamos nessa manhã mais uma escola bíblica dominical. Rogamos ao Senhor Deus que nos abençoe e que fale ao nosso coração nesta manhã. Nós estamos estudando todo domingo pela manhã o livro dos Salmos e hoje pela manhã nós teremos o privilégio de estudarmos o Salmo de número 119. Pai, graças nós te damos por mais um domingo e pedimos que o Senhor abençoe as nossas vidas. Colocamos, ó Pai, diante de Ti a vida da Dona Aparecida. Pedimos, ó Pai, que o Senhor venha restaurar a saúde dela. E não somente a saúde dela, ó Deus, mas de todos aqueles que estão enfermos, doentes, necessitados, aflitos e angustiados. Pai, apresentamos estas vidas diante do Senhor. Rogamos, ó Pai, que o Senhor possa trazer a cura, o livramento. Restaura, Senhor, a saúde de cada um destes. Oramos, ó Deus, pela nossa cidade. Pedimos, ó Pai, que o Senhor venha fortalecer a nossa fé. Não permita que esta crise que temos passado possa nos enfraquecer, nos distanciar de Ti, ó Deus. Ó Pai, rogamos que o Senhor abençoe a nossa prefeita, bem como toda a sua equipe, dê sabedoria, discernimento a ela, ó Deus, na condução de nossa cidade, diante desse momento tão caótico que nós hoje vivemos, ó Pai. Oramos, ó Deus, em favor das igrejas, dos pastores, dos missionários. Rogamos, ó Deus, que o Senhor possa manter firme, ó Deus, aqueles que Te servem, que o Senhor possa cuidar de cada um destes, ó Pai, livrando de toda saúde, de toda doença, de toda enfermidade, concedendo saúde a eles, ó Pai. Nós oramos também, Senhor, nessa manhã, pedindo que o Senhor venha falar ao nosso coração. Seja sobre nós, ó Deus, a Tua graça. Ilumina, Senhor, a nossa mente, a fim de que possamos compreender com clareza e simplicidade, ó Pai, a Tua palavra, ó Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, abramos a palavra do Senhor no Salmo de número 119. Salmo de número 119, faremos a leitura do versículo 1 ao versículo de número 3. Salmo de número 119, de 1 a 3. Todos acharam aí? Ok? Muito bem, então vamos lá, a leitura. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração, não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. O Salmo de número 119 é o maior salmo do Saltério. E é interessante destacarmos que o maior salmo do Saltério fala justamente sobre a palavra de Deus. Nós encontramos no Salmo de número 119 riquíssimas e importantes verdades sobre a Bíblia, sobre a Escritura Sagrada. No texto que nós acabamos de ler, meus amados irmãos, eu quero destacar aqui uma verdade fundamental. Felicidade é ouvir a palavra de Deus e praticar os seus ensinos. O Salmo de número 119, ele começa justamente com essa expressão: bem-aventurados, felizes, plenamente felizes, abundantemente felizes são aqueles que dão ouvido à palavra do Senhor, obedecem à palavra do Senhor e seguem as suas prescrições. Nós aprendemos, meus amados irmãos, que na palavra de Deus nós encontramos vida. A palavra do Senhor, ela é a fonte de toda alegria. Ela traz paz ao coração aflito, ela traz direção àquele que está desnorteado. A palavra do Senhor, ela traz refrigério, traz bálsamo, oferece consolo a todos aqueles que buscam direção em seus ensinos. Hoje pela manhã, nós vamos falar sobre a inspiração divina, que é uma das características fundamentais da palavra de Deus. Ela é inspirada por Deus. Mas o que significa ser inspirada por Deus? O que os autores sagrados queriam nos ensinar ao afirmar que a Bíblia é inspirada por Deus? Eu quero convidá-lo mais uma vez para que você possa abrir a sua Bíblia agora em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. 2 Timóteo 3, versículos 16 e 17. A palavra do Senhor assim nos diz:
Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Versículo 17, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O termo inspirar, que nós encontramos aí no versículo número 16, toda a Escritura é inspirada por Deus, pode ser traduzida também como soprada. A palavra inspirada, no seu original, ela é a soma de duas outras palavras, Deus e sopro. Ou seja, a Bíblia ela foi soprada por Deus. A Bíblia foi inspirada por Deus nesse sentido. Quando falamos sobre esse conceito de inspiração, nós também queremos apresentar aos amados irmãos 3 verdades que nos ajudam a entender com maior clareza o que significa essa expressão. Primeiro, quando falamos que a Bíblia ela foi inspirada por Deus, essa inspiração ela é verbal. Vou repetir a ideia, você acompanhe e anote. Essa inspiração ela é verbal. O que quer dizer isso? Que cada palavra da Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Vejam vocês, por gentileza, mais uma vez, quero convidá-los então a abrir a palavra do Senhor, agora em 2 Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21. 2 Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21. A palavra do Senhor assim nos diz: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Vamos rapidamente parar aqui e fazer uma consideração. O que o apóstolo Pedro está nos ensinando? Que a Bíblia ela não foi criada pela mente do homem. Ela não é um deslumbre da fantasia humana. Ela não é um produto da imaginação da humanidade. Não. Cada palavra ela foi soprada por Deus. Foi inspirada pelo Senhor. É por isso que o apóstolo Pedro, então, ele afirma, meus amados irmãos, que nenhuma profecia, nenhuma palavra das Sagradas Escrituras foi pronunciada por particular elucidação ou particular fantasia ou criatividade. Prosseguindo, meus amados irmãos, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, nós já acabamos de falar isso, entretanto, homens santos, e o termo santos aqui nós precisamos entender como separados, homens que foram separados por Deus, falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então aprove Deus escolher homens específicos e dar a estes homens a gloriosa incumbência, a gloriosa responsabilidade de registrarem as suas palavras. Esses homens fizeram esses registros, como o texto nos mostra, movidos pelo Espírito Santo de Deus. Não foram estes movidos por vontade própria, por anseios humanos, mas não. Aprove o Espírito Santo de Deus inspirar estes homens a registrar a palavra de Deus como nós hoje temos em nossas mãos e como nós hoje conhecemos. E aqui cabe também rapidamente fazermos uma consideração. Pense que privilégio que nós temos, né? Nós somos a geração que desfruta, podemos assim dizer, da Bíblia completa. Nós temos a revelação completa da palavra de Deus. Os nossos pais do passado, os autores sagrados, eles não tiveram essa mesma honra, esse mesmo privilégio que hoje eu e você desfrutamos, de termos a palavra do Senhor assim, de uma forma tão próxima, tão ao nosso alcance, e não somente isso, mais importante é termos a revelação completa da palavra de Deus. Tudo aquilo que nos é necessário, eu e você encontramos na Bíblia. Tudo aquilo que Deus quer que nós saibamos está em nossas mãos por meio das Escrituras. E é curioso nós observarmos, né, o amor que os salmistas, que os escritores, principalmente no Antigo Testamento, tinham pela palavra de Deus, e o que eles tinham
muitas vezes em sua mão, era apenas os livros de Moisés, o chamado Pentateuco, alguns outros fragmentos das Sagradas Escrituras, e mesmo assim, eles declaravam o seu total amor pela palavra de Deus, declaravam o seu total amor pelas Escrituras. Ainda, falando um pouco sobre o conceito de que a inspiração ela é verbal, nós queremos apresentar aqui a vocês 3 assertivas. A primeira delas é a seguinte: Deus inspirou a escolha de cada palavra. Então, quando os autores sagrados eles estavam escrevendo ali a palavra de Deus, imagine Paulo preso na cidade de Roma, numa casa ali em particular, quando Paulo estava escrevendo as suas cartas às igrejas, cada palavra que Paulo escreveu, que Paulo deixou ali registrada, foi escolhida pelo próprio Espírito Santo de Deus. Segunda observação importante: Deus isentou os homens de erros de fatos e de doutrinas. Uma das características das Sagradas Escrituras é que ela é inerrante. O que significa isso? Ela não possui erros. Deus, no processo da inspiração, ele preserva os autores sagrados de errarem quanto a fatos históricos registrados e quanto a pontos doutrinários também apresentados nas Sagradas Escrituras. É importante que nós afirmemos que nós, intérpretes da Bíblia, estamos sujeitos aos erros. Nós que interpretamos, sim, podemos errar. Mas os autores sagrados, estes não. Quando eles escreveram seus escritos originais, Deus preservou cada um deles, os livrou, isentando completamente de qualquer tipo de erro. Então é importante que nós afirmemos a seguinte verdade: quem erra são os intérpretes. Nós sim podemos ter dificuldade de compreendermos algumas expressões, algumas passagens, mas a Bíblia em si ela não possui erro, porque Deus a preservou. A terceira verdade que eu destaco aqui, também, meus amados irmãos, nessa manhã, é que Deus não anulou as características dos autores sagrados quanto à questão de vocabulário, formação intelectual. Então, Deus ele usa os seus servos conforme a sua vontade, eles são movidos pelo Espírito Santo. Deus dá aos seus filhos a capacitação para que façam estes o registro sagrado, porém, não anulando as suas experiências de vida, o seu conhecimento vocabulário, não anulando também o aspecto de observação desses escritores sagrados. Então também é importante que quando nós venhamos a declarar que a Bíblia é inspirada por Deus e verbalmente inspirada, nós precisamos entender que não foi um ditado, não é como se Deus aparecesse a Paulo ou a Moisés, escreve aí que eu vou ditar. Não aconteceu assim. Deus inspirou esses homens a escreverem as Escrituras. Cada palavra, nós cremos, foi realmente colocada pelo Espírito Santo, sem anular de forma nenhuma as características particulares dos autores sagrados. O segundo ponto importante que nós destacamos essa manhã, quando afirmamos que a Bíblia ela foi inspirada por Deus, além de ser verbalmente inspirada, ela é plenária. O que significa isso? Que toda a Escritura ela é inspirada por Deus. Diferente de alguns outros evangélicos que afirmam que a Bíblia contém a palavra de Deus, nós reformados cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, que de Gênesis ao Apocalipse, toda a Escritura, todas as partes são inspiradas por Deus. Nós não cremos que devemos ler a Bíblia procurando ali e acolá ouvir a palavra de Deus, discernindo qual frase é humana e qual frase é divina. Isso é um grande equívoco, essa é uma grande heresia. Na verdade, o que nós precisamos compreender é que a Bíblia ela tem a sua inspiração plena, total. Toda a Bíblia ela é inspirada por Deus. Os autores sagrados,
Os autores reformados depois desenvolveram esse conceito no sentido de afirmar que a Bíblia plenamente é a palavra de Deus. Daí, meus amados irmãos, nós podemos destacar dois outros pontos importantes. A Bíblia ela é suficiente. Ela é suficiente no sentido de entendermos a vontade de Deus para as nossas vidas, compreendermos o propósito do Senhor para a nossa existência. Ela é suficiente para a nossa salvação. A Bíblia, ela é suficiente para a nossa salvação. Talvez hoje um dos pecados que a igreja moderna evangélica no Brasil tem cometido é a negação da suficiência das Escrituras Sagradas para a salvação do homem. Muitas igrejas creem que, na verdade, a Bíblia ela precisa de um certo apoio, de uma certa cooperação. Precisamos acrescentar à mensagem do Evangelho outros itens para que possam convencer o homem da necessidade do arrependimento e da necessidade de Cristo Jesus em sua vida. Não, meus amados irmãos, nós não precisamos disso. A Bíblia ela é suficiente. A palavra do Senhor, quando pregada fielmente, ela cumprirá cabalmente o propósito designado pelo Senhor. Se for para a salvação, quando a palavra de Deus ela é pregada, ela não voltará vazia. E se for para a condenação, quando a palavra de Deus ela é pregada, ela não voltará vazia. É importante destacarmos que a palavra de Deus ela tem esse duplo aspecto. Ela salva ou ela condena. E quando a Bíblia diz que ela cumprirá os propósitos que o Senhor determinou, é nesse sentido. Ao coração do eleito, a palavra de Deus ela encontrará morada. Ao ímpio, ao réprobo, a palavra de Deus ela trará condenação, mas ela cumprirá os propósitos eternos, estabelecidos e definidos pelo nosso Deus. A Bíblia, além de suficiente, meus amados irmãos, ela é plenamente eficiente. Diante dessa verdade que eu acabei de afirmar, nós precisamos crer nisso. Na Bíblia, nós encontramos consolo para a nossa alma, conforto para o nosso espírito angustiado. Nós precisamos orar, ler a Bíblia com fé, sabendo que ela é o remédio para a nossa alma. Na palavra do Senhor, nós encontramos, meus amados irmãos, direção. Na palavra do Senhor, nós encontramos conforto e paz. Nenhuma ciência, nenhum outro conhecimento pode se sobrepor às Escrituras dentro do propósito que ela tem de salvar o homem dos seus pecados, de ser um instrumento de redenção estabelecido por Deus para que o homem conheça a Cristo Jesus. E também no sentido de oferecer conforto, consolo aos nossos corações. A Bíblia ela é incomparável. Ela não pode ser substituída por nenhum outro livro. Por isso nós afirmamos que a Bíblia é inspirada por Deus no aspecto verbal, no aspecto plenário, e por último aqui também, meus amados irmãos, a Sagrada Escritura, ela é também dinâmica. Quando afirmamos que a Bíblia é inspirada por Deus, estamos falando que também ela é dinâmica. E o que eu quero dizer com isso? Que os autores sagrados, eles fazem os registros baseados em diversas coisas. Por exemplo, os autores sagrados, eles fazem os registros baseados nas suas experiências de vida, como por exemplo, Paulo, ele registra as suas viagens, os seus encontros com líderes, aquilo que ele ensinava nas igrejas, os seus embates muitas vezes com os ímpios, com os incrédulos. Paulo relata da sua experiência na prisão. Moisés no Antigo Testamento relata da caminhada do povo de Deus pelo deserto. Ele fala também das suas próprias lutas, dos seus temores, das suas dificuldades em conduzir aquele povo durante 40 anos pelo deserto. Então, a Bíblia também ela conta a história de gente como a gente. A Bíblia ela conta a história de pessoas que viveram cercadas por dramas, de alegrias,
E essa aproximação faz com que a Bíblia se torne um livro fascinante, porque nós nos identificamos com os autores sagrados. Então, nesse sentido é que a Bíblia ela é dinâmica, a Bíblia ela está em movimento, a Bíblia ela é viva, ela conta a história de gente real, de gente que de fato viveu, de gente que viveu lutas, experimentou dificuldades e dramas, assim como eu e você passamos também na nossa existência. Ela é dinâmica no sentido de que autores sagrados também fizeram uso de outras fontes literárias. Vou repetir essa informação aqui. Autores sagrados fizeram uso de outras fontes literárias. Vejam, por exemplo, em Josué, capítulo 10, versículo 13, Josué, capítulo 10, versículo 13, diz o seguinte, a palavra do Senhor: E o sol se deteve, e a lua parou até que o povo se vingou dos seus inimigos. Não está isso escrito no livro dos justos? Ou seja, Josué ele fez uso de um livro que é chamado o Livro dos Justos, era uma literatura do seu tempo, para registrar um aspecto tão conhecido da história do povo de Deus. No primeiro livro dos Reis, capítulo 4, versículo 19, primeiro livro dos Reis, 4:19, a palavra do Senhor assim nos diz: Quanto aos mais atos de Jeroboão, como guerreou e reinou, eis que estão escritos no livro da história dos reis de Israel. Então, meus amados irmãos, havia também um livro que provavelmente eram escritos por cronistas contratados pela monarquia de Israel, que registravam os dados biográficos dos reis de Israel. E autores sagrados também fizeram uso destes livros. Paulo também, ele apresenta uma abundante citação de outras fontes literárias. E notem que a citação de outras obras literárias, de outras fontes literárias, não anula o caráter da inspiração divina. Então, por isso que nós afirmamos que a inspiração ela é dinâmica, porque ela conta a história de pessoas que estavam em movimento, que viviam, que tinham as suas experiências particulares, e também ela toma como base o registro histórico de outras fontes literárias, né? E também podemos afirmar que a Bíblia ela é dinâmica porque os seus autores fazem uso do seu conhecimento geral, da sua sabedoria geral, né? E o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, quando Paulo ele escreve as suas cartas, eu faço uso de Paulo porque eu creio que talvez seja a experiência de vida ou a obra literária mais próxima aqui da nossa memória. Paulo ele fala sobre guerras. Paulo era um profundo conhecedor de guerras. Ele fala sobre a armadura, ele fala sobre combater o bom combate, ele fala sobre dardos inflamados. Então, Paulo ele faz constantemente uso dos seus conhecimentos sobre guerras, sobre batalhas. Paulo foi um homem que viveu num contexto em que havia muitas guerras e batalhas, né? Nós sabemos que Paulo viveu sob o domínio do Império Romano. E os romanos, eles foram os mais hábeis estrategistas militares de todo o seu tempo. Tanto é que eles se sobrepuseram a todos os seus inimigos. Então, tendo em vista esse conhecimento tão grande do apóstolo Paulo, ele cita essa sua experiência ou o seu conhecimento sobre estes aspectos. Então, vimos essa manhã, meus amados irmãos, que a Bíblia ela é inspirada por Deus. E quando falamos que ela é inspirada por Deus, afirmamos que a sua inspiração ela é verbal, ela é plenária e ela é dinâmica. Diante dessas informações teóricas que vimos nessa manhã, diante dessas informações técnicas, podemos assim dizer, o que nós aprendemos? Quais são as lições que nós devemos praticar? O que eu posso guardar dessa aula de domingo pela manhã? Eu gostaria aqui de compartilhar pelo menos 5 lições para que você possa colocar em prática durante a sua semana. Então vamos a elas. Primeiro, lembre-se que a Bíblia ela é infalível, ou seja, ela não falha nos seus propósitos. Ela não deixará de cumprir os seus propósitos. Em João 10:35,
quero ler esse texto aqui com os amados irmãos, João 10, 35, a palavra do Senhor assim nos diz: se ele chamou deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não poderá falhar. E a Escritura não poderá falhar. Confie na palavra de Deus. Confie nas promessas do Senhor. Por exemplo, nós temos a promessa de que o Senhor sempre estará ao nosso lado. Mesmo que existam momentos em que pareçam que nós estamos sozinhos, lembre-se que o Senhor Deus, Ele está contigo. Por quê? Porque a Bíblia garante essa promessa, porque a Bíblia é a palavra de Deus e ela nos afirma de uma forma clara que o Senhor Deus sempre, sempre estará conosco. Segunda verdade importante, a Bíblia ela é inerrante quanto aos seus manuscritos originais. Lembremos que Deus preservou os seus servos de erros. Quando eles registraram a história, quando eles registraram aspectos doutrinários que nós encontramos nas Sagradas Escrituras, o Espírito Santo de Deus agia na vida desses autores, guardando e preservando a sua mente e coração de erros. Ela é inerrante. Portanto, mesmo que a Bíblia sofra os mais duros ataques, mesmo que homens se levantem quanto à questão da autenticidade e da inerrância da palavra de Deus, eu e você podemos crer e confiar. A Bíblia foi o livro mais atacado em toda a história. E com certeza, meus amados irmãos, a Bíblia continuará sendo o livro mais atacado de todos os tempos. Porém, mesmo diante de todos esses ataques, os homens, filósofos, pensadores, eles passaram. Todos estes passaram. Mas a palavra de Deus permanece para sempre, porque ela é divina, porque ela é inspirada pelo Senhor. A Bíblia ela é completa. Lembremos disso, meus amados irmãos. Nós não precisamos fazer nenhum acréscimo às Escrituras e também não podemos tirar nenhum ponto sequer das Escrituras. Nós não podemos em nada diminuir as Escrituras. Nós não podemos ter medo de falarmos parte das Escrituras, porque podemos cair no pecado e julgar que tal parte das Escrituras há de ofender alguém. Algumas pessoas têm medo muitas vezes de compartilhar algumas verdades bíblicas com medo de que essa pessoa possa se distanciar do Evangelho. Meus amados irmãos, creiamos em nome do Senhor Jesus na suficiência, no poder da palavra de Deus e em toda a sua inerrância, ou seja, quando aplicada ao coração do eleito, a palavra de Deus ela há de encontrar morada. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus está no coração do eleito, do salvo, do redimido, daquele que foi justificado. E quando pregamos a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus traz convencimento ao coração dos filhos de Deus, de que aquela palavra ela é verdade, que aquela palavra é santa, que aquela palavra é digna de total confiança. Então, portanto, meus amados, queridos irmãos, creiamos nessa verdade em nome do Senhor Jesus, descansemos nisso. Não tenha medo de falar da palavra de Deus, não tenha medo de pregar a palavra do Senhor. Não cometa esse erro seríssimo, gravíssimo, de tentar esconder, diminuir ou mudar alguns aspectos das Escrituras. Creia que a palavra de Deus, toda ela, é inspirada pelo Senhor. Ela é útil para os seus propósitos. Ela corrige, ela exorta, ela salva, ela liberta. Quarto aspecto importante, Hebreus 4, 12 a 13. Hebreus 4, 12 a 13. Um texto que eu gosto muito de usar quando falo e prego sobre as Escrituras. A palavra do Senhor assim nos diz, porque a palavra de Deus ela é viva. Olha só uma característica das Escrituras, ela é viva, ela é poderosa, ela é viva porque o Espírito Santo de Deus traz vida a ela quando fala ao nosso coração. Ela é eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetras até o ponto de dividir de alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos
do coração. Meus amados irmãos, ela é eficaz para nos ajudar a enxergar os nossos próprios erros. Às vezes nós confiamos nos nossos próprios juízos de valores, confiamos na nossa expertise, confiamos naquilo que muitas vezes nós julgamos ser certo. Nós definimos muitas vezes, segundo os nossos próprios valores, aquilo que é certo, só que muitas vezes o que é certo aos nossos olhos pode ser errado. Nós precisamos ter essa compreensão. O que verdadeiramente vai determinar a verdade é o que diz a palavra de Deus. A nossa mente, os nossos juízos, eles estão sujeitos ao erro. E o que nós devemos fazer então? Submeter as nossas convicções ao juízo, ao crivo das Sagradas Escrituras. E quando submetemos os nossos juízos ao crivo das Sagradas Escrituras, nós temos uma menor chance de errar. Porque nós estamos orientados pela palavra de Deus. Por que eu falo menor chance de errar? Porque mesmo assim ainda nós tropeçamos, porque somos falhos, né? Mas é importante que eu e você entendamos e submeter a nossa vida, podemos assim dizer, em obediência total à palavra de Deus, faz com que nós vivamos melhor. Faz com que acertemos mais, erremos menos. Lembre-se de que a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz. E somente ela pode trazer pleno discernimento quanto aos propósitos do nosso coração. E em quinto e último lugar, a Bíblia ela é autoritativa. O que significa isso? Ela é nossa matéria de fé e de prática. O que nos mantém unidos, o que nos faz povo de Deus, é que nós temos uma mesma fé. Uma fé pautada nas Escrituras Sagradas. Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. E nós, como povo de Deus, nos submetemos à sua autoridade. Nós afirmamos e cremos que nada pode ser superior, se sobrepor àquilo que diz as Escrituras. Nenhum juízo, nenhum pensamento, nenhum conceito ou ideia pode se sobrepor às Escrituras. Toda a verdade emana da palavra. A Bíblia ela é a fonte de todo o conhecimento e de toda a verdade. O que cremos, nós praticamos. Nossa vida deve estar pautada única e suficientemente nas Escrituras. Não se esqueça dessa verdade. Leia a Bíblia. Pratique a palavra de Deus. Se você tem dúvida de alguma passagem, se você tem dificuldade de compreender algum texto, peça ajuda. Procure o seu pastor, procure os presbíteros da igreja, mas procure compreender com clareza a palavra de Deus. É muito importante que você não tenha dúvidas. É muito importante que você busque a compreensão correta da palavra de Deus. Por isso, Deus, na sua infinita sabedoria, estabeleceu líderes na igreja, para que esses possam ser usados pelo Senhor, para interpretar de forma correta e fiel as Sagradas Escrituras, a fim de que o povo de Deus seja dessa forma edificado, ande seguro, sem medo, sem receio. Que Deus abençoe, que Deus nos fortaleça e que a nossa fé esteja sempre alicerçada na palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez? Pai, sua cabeça. Seja grato ao Senhor nesta manhã por você conhecer a palavra do Senhor, por você ter a Bíblia, por você ter o Espírito Santo que traz ao seu coração convencimento de que ela é a verdade revelada dos céus. Pai, obrigado pela tua palavra. Nosso coração nesta manhã se enche de alegria, porque pela tua palavra encontramos consolo, encontramos paz, pela tua palavra nós temos vida, Senhor, e te somos muito gratos, infinitamente gratos a Deus. Abençoa-nos, ó Pai. Não permita que em nenhum momento sejamos tomados pela incredulidade, pela insegurança, pela dúvida, mas que antes, ó Pai, nós possamos sempre confiar na Tua palavra. Possamos, ó Deus, nos submeter de forma humilde aos Teus ensinos. Dá, ó Deus, um dia de paz à Tua igreja, um dia de descanso. Renova, Senhor, as nossas forças.
para que logo mais à noite também, ó Deus, estejamos com o coração disposto a ouvir a Tua palavra. Seja sobre nós, ó Deus, a Tua graça e abençoa-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, um ótimo domingo. Deus os abençoe. Mais uma vez, quero agradecer as pessoas que não são membros de nossa igreja, que estão acompanhando a nossa transmissão. Meu muito obrigado.